Meus irmãos amados, boa noite. Aqui estamos com o nosso culto de oração, estudo da Palavra de Deus, desta quarta-feira, dia 29 de abril. Enquanto os irmãos estão chegando para o nosso culto de oração, nosso estudo bíblico, esta canção bonita e abençoada, inundando nossos corações. Cada irmão no seu lar, na sua casa, com sua família, se arrumando ao redor da mesa para ouvir esta expressão de louvor e uma porção de estudo da palavra que transcorrerá após a cortina musical. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Irmãos queridos, estamos assim nos preparando para este momento solene de oração e estudo da palavra. Estamos vivendo um tempo difícil de se traduzir em palavras, mas é um tempo novo, um tempo inusitado, um tempo que ninguém gostaria de estar vivenciando. Para isso, vou fazer algumas colocações iniciais em nosso estudo bíblico e nosso culto de oração, para que possamos seguir com o estudo da palavra, que são as seguintes notas. Os pedidos de oração que sempre fazemos em nossos cultos. E os irmãos estarão fazendo à distância, estarão fazendo para os outros que estão ao seu redor, orando pelos nossos irmãos, especialmente os enfermos. O pastor Eli e família, o pastor está um pouco adoentado, está com a saúde um pouco comprometida, esperamos não ser nada de força maior, mas está adoentado e sendo medicado, recebendo os cuidados da família. A irmã Eliana também se recuperando de uma correção na sua saúde. A irmã Sandra, o esposo, a irmã Zenite tem um familiar que está passando também por um momento de recuperação na sua saúde. São os pedidos que temos conhecimento, que vemos no grupo. Se mais algum pedido, os irmãos estejam orando uns pelos outros em seus lares. No final do culto, nós estaremos ouvindo a cortina musical e orando uns pelos outros em nossos lares, uma oração bem curta, por causa do tempo do vídeo, e depois nós iremos encerrar, orando pelas igrejas, ou pela Igreja de Cristo na face da terra, a Igreja de Cristo no Brasil, a nossa pátria, o nosso presidente, orando pela saúde da nossa nação, orando pela firmeza, pela alegria em meio aos mistos de tristezas. E assim nós iremos nos deter ao estudo dessa noite. Eu vou iniciar com algumas notas que fiz e vamos encerrar lendo um texto sagrado. As notas que fizemos dentro desse contexto que vivemos, dentro do que tenho ouvido do grupo e deduzido como está a cabeça de algum irmão, a vida de algum irmão. Nós estamos, então, pela orientação de Deus, dirigindo esse estudo dentro desse cenário. Vejamos. Quem confia é semelhante a alguém que anda com os olhos vendados, ouvindo seu guia dizer: estamos indo para o lugar certo. É semelhante ao deficiente visual, que vai atravessando a rua com alguém segurando-lhes o braço, dizendo: podemos atravessar, que não tem perigo. Isso é quem confia. O momento de confiar não é quando vemos, e sim quando não vemos.
é quando não ouvimos. Esse é o momento de confiar. Quando não podemos tocar, quando não podemos deduzir com nossos sentidos que tudo está certo. Tomé agiu assim. Ele disse: eu só creio que Jesus ressurgiu se eu ver, se eu tocar com as minhas mãos, nas suas mãos e no seu lado. E Jesus apareceu a ele e disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Meus irmãos, este é o momento de nós descobrir em quem estamos crendo. Esse é o momento para que nós possamos nos situar em quem está a nossa fé. Se em Jesus ou em Tomé. Até rimou, não é isso? É o momento de descobrir onde está a nossa fé. Se em Jesus ou em Tomé. Se for em Jesus, é. Se for em Tomé, não é. Né? E fechou a rima. Em momentos de crises, estamos no ponto certo de nos descobrir. Ok, eu já falei isso aqui. O momento da crise é o ponto certo para duas coisas: reagir e vencer, ou duvidar e fracassar. Não é isso? O momento da crise é o ponto certo para duas coisas: ou eu reajo e venço, ou eu duvido e fracasso. O texto que nós vamos ler é Tiago 1, verso 6. Abra sua Bíblia. Tiago 1, verso 6. Vamos ler a palavra de Deus, que assim nos diz: peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, ou às ondas do mar, que são lançadas de um lado para o outro pelo vento. Meus irmãos, é Tiago ensinando os crentes a confiar. É Deus usando o Tiago, o pastor Tiago, para consolar o coração dos crentes que estavam vivendo um momento de crise. Eu tenho dito de maneira um tanto chocante, mas é verdade, que o melhor momento de nossas vidas é o momento da crise. O irmão já pensou nisso? Ninguém cresce fora da crise. Aprender é uma crise. Crescer fisicamente é uma crise. Contrair um matrimônio é uma crise. Conquistar as coisas é uma crise. Porque nós temos que disputar com outras pessoas. Crise. E nós reclamamos quando a crise vem. Porque muitas vezes nós não crescemos no tempo da bonança. E estamos vivendo um momento de crescimento. Que este momento, meus irmãos, não nos leve a duvidar. Não nos leve a pensar que Deus não está agindo. Vamos nos firmar neste momento. Vamos voltar aos Salmos 23, tão conhecido, tão decorado, mas pouco praticado por muitos de nós. Né? Aquilo que nós decoramos nem sempre é aquilo que está no nosso coração. Ouvi dizer uma certa vez de um moço, ele era embaixador do rei. Ele decorou a Bíblia toda e ganhou muitos concursos, muitos troféus. E houve um furto na igreja e ninguém podia imaginar quem fosse. Investigaram a tudo e todos e finalmente descobriram que foi aquele moço, aquele embaixador,
tão conceituado. E quando interrogado, ele disse: olha, eu conheço a Bíblia de cor e salteado, só que eu decorei a Bíblia para competir, mas não para praticar. Meus irmãos, esse é o momento de nós não sermos competidores de Deus, de não sermos competidores da Bíblia, mas sermos praticantes da palavra. Confiar. Vamos confiar no Senhor. Vamos depender do Senhor. Vamos dizer na prática o que Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que Deus nos abençoe. Mais uma canção musical para a oração final. Ela saiu do ponto, então nós não podemos ouvir a canção. Nós vamos orar. Deus querido, nos abençoa nesta noite de estudo, de aprendizado da Tua Palavra. Que Tua Palavra tenha vindo de encontro às nossas necessidades, às lutas que estamos enfrentando nesses tempos. Que ela tenha vindo para nos encorajar, para nos ensinar que o Senhor é o nosso pastor, mas na prática, não na teoria. Nós estamos cheios de teorias, estamos cheios de ir à igreja, estudar a Bíblia, estudar as revistas e vir embora. E ficar tudo no portão da igreja. Este é o momento de exercer a nossa fé. É o momento, Deus, de nós falar, como Davi disse: o Senhor é meu pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Este é o momento de colocar nossa fé em ação. Abençoa os teus filhos nessa hora, nessa noite, quando cada um em seu lar está ouvindo, está com sua família reunida, diante desse vídeo tão modesto e da palavra também tão modesta desse pastor, mas que ela possa transcender o nosso coração e até a minha incredulidade, e dizer: não seja incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurados que não viram e creram. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, muito obrigado por ouvir, por participar do nosso culto de oração à distância nessa noite. E a minha oração é que Deus esteja abençoando cada um nesse instante. Voltaremos domingo, pela manhã à noite, com mais uma porção da Palavra de Deus. E amanhã, dia 30, estaremos também publicando a mensagem pelo Dia Nacional da Mulher. Estejamos, então, atentos para esses acontecimentos da vida da nossa igreja. Boa noite.